Mas eu sei, Pai, Senhor, que o Senhor colocou uma palavra rema no coração do teu filho, Pai. E nós estamos aqui para receber do Senhor, Pai, tudo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Então fale através do lado do teu filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos nessa noite. Amém, irmãos? Quanto está feliz com Jesus nessa noite? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui a minha gratidão, primeiramente a Deus, por nos otorgar essa oportunidade. Agradecer o pastor Rodrigo pelo convite de mais uma vez poder voltar nessa casa para ministrar a palavra do Senhor. O tema da campanha é restituição, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 37, em nome de Jesus Cristo. Creio que é uma palavra muito conhecida dos irmãos, mas eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Vou ler do versículo 1 até o versículo 7 só, em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor para nós ganhar tempo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eram que muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram osso com osso. Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, nós bem sabemos que o livro do profeta Ezequiel é conhecido como um dos profetas maiores, não porque os outros profetas não teve uma importância, mas pelo período que durou o ministério de Ezequiel. Sabemos também que Ezequiel é conhecido como os profetas das visões, pelas quais as visões metafísicas a qual Deus revelava para Ezequiel. O que me chama a atenção, que a Bíblia diz que o primeiro capítulo de Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel está junto ao rio Quebar. A Bíblia diz que Ezequiel está ali junto ao povo cativo. O que me chama a atenção, que ali Deus começa a se revelar para Ezequiel. Deus começa a dar visões para Ezequiel. Deus começa a chamar Ezequiel para o ministério a qual Deus tinha otorgado pela vida de Ezequiel. Mas o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que Ezequiel está junto ao povo cativo. E qual é esse povo cativo que Ezequiel estava? Esse povo cativo que Ezequiel estava é da profecia de Jeremias 29, que Jeremias fala que o povo de Israel ia viver 70 anos de cativeiro. Esse povo cativo que Ezequiel estava era toda a nação de Israel. Esse povo cativo que Ezequiel estava era um povo que via Deus mandar maná todo
dia, mas se rebeliava contra Deus. Esse povo cativo que Ezequiel estava, era um povo que via Deus fazer sair água da rocha, mas se rebeliava contra Deus. Esse povo cativo que Ezequiel estava, era um povo que Deus colocava a coluna de nuvem para guiar o povo durante o dia, mas se rebeliava contra Deus. Era um povo que via Deus colocar a coluna de fogo para guiar o povo durante a noite, mas se rebeliava contra Deus. Era um povo que via Deus abrir o mar vermelho, mas se rebeliava contra Deus. Era um povo que via Deus derrubar a muralha de Jericó, mas se rebeliava contra Deus. Era um povo que Deus venceu várias batalhas. Era um povo que Deus venceu várias guerras. Era um povo que Deus fez muitas coisas acontecer. Milagre acontecia, coisa extraordinária acontecia, sobrenatural acontecia, mas mesmo assim esse povo rebeliava contra Deus. E quando eu pego e paro para olhar para a minha geração, não é diferente. Muitas das vezes as coisas estão bem, mas está se rebeliando contra Deus. Muitas das vezes o armário está cheio, mas está se rebeliando contra Deus. Muitas das vezes a geladeira está cheia, mas está rebeliando contra Deus. Muitas das vezes a porta de emprego está aberta, tanto para a esposa, tanto para o esposo, tanto para o filho. Está vendo Deus fazer, está vendo as maravilhas de Deus agindo na vida, mas mesmo assim está se rebeliando contra Deus. Assim foi com esse povo de Deus. O que me chama a atenção é esse povo que se rebeliou contra Deus. Não era o povo que estava lá fora, era o povo que servia a Deus. Era a nação que Deus escolheu para que eles fizessem a vontade de Deus. Mas quando acontecia alguma coisa, o povo deixava Deus de lado e adorava outros deuses. Lembra quando Moisés subiu para o monte? Moisés passou 40 dias e 40 noites orando no monte. Moisés está no monte, mas Deus sempre, quando chama um homem para dar uma ordenança para o homem, Deus sempre tem um sucessor daquele homem. O sucessor de Moisés era Arão. O sucessor de Moisés era o próprio irmão dele, Arão. A Bíblia diz que Moisés está no monte orando. Moisés está buscando a face de Deus. E o povo está ali embaixo, sendo guiado por Arão. A Bíblia diz que quando o povo está sendo ali guiado por Arão, a Bíblia diz que aquele povo fala para Arão: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com o nosso líder. Faz aí um Deus para nós adorar. Não é diferente hoje em dia. Hoje em dia, se um líder, vou trazer um exemplo para a nossa realidade hoje em dia. Se um líder cair e ficar no hospital, o povo quer largar. O povo quer abandonar aquela igreja e quer ir para outra. Se um líder passar mal, não poder vir uma semana na igreja, o povo quer sair daquela igreja e quer procurar outra igreja. Não foi diferente que aquele povo deixou de adorar Deus e foi adorar outros ídolos. E a Bíblia diz, o que me chama a atenção, que Deus começa a dar visões para Ezequiel. Deus começa a mostrar para Ezequiel o chamado que Deus tinha na vida dele. O que me chama a atenção, que a Bíblia deixa bem clara que Ezequiel era filho de um homem chamado Buzi. E a Bíblia diz que esse homem chamado Buzi era sacerdote. Era um homem que foi levantado por Deus para fazer sacrifício para o povo. Era um homem que era sacerdote. Mas o que me chama a atenção, que quando nós paramos para ler a Bíblia, quando nós paramos para estudar, segundo a cultura judaica, segundo a cultura daquele povo, nós bem sabemos que naquela época, se um homem tivesse filho, se ele fosse sacerdote, se ele morresse, o sacerdote passava para o filho. Naquela época era assim: eu sou sacerdote, se meu filho, eu tenho um filho, quando eu descer a sepultura, o sacerdote vai passar para o meu filho. Naquela época, nós bem sabemos que quando uma pessoa era rei, se ele morresse, o reinado passasse para o filho. Naquela época, sacerdote passava de pai para filho. Naquela época, rei passava de pai para filho. E a Bíblia diz que Ezequiel é filho de sacerdote. Mas Deus não chamou Ezequiel para sacerdote. Deus chamou Ezequiel para profeta.
Mas por que Deus não chamou Ezequiel para sacerdote? Deus chamou Ezequiel para profeta. Porque tem uma grande diferença de sacerdote e de profeta. Sacerdote naquela época, ele era um homem que fazia sacrifício diante de Deus. Ele era um homem que matava cordeiro diante de Deus. Ele era um homem que matava boi diante de Deus. Ele fazia sacrifício do pecado do povo para Deus. E sacerdote daquela época, ele era um homem que ficava sentado na cadeira. Vinha a irmã que falava aquilo que ela estava passando, falava aquilo que ele estava vivendo. Aquele sacerdote, ele falava para Deus aquilo que o povo estava passando, aquilo que o povo estava vivendo. Sacerdote, ele era um homem que falava das mazelas do povo para Deus. Ele falava aquilo que o povo estava passando, estava vivendo para Deus. Mas profeta não. Profeta levantado por Deus, ele ouvia diretamente de Deus e falava para o povo. Você não entendeu? Sacerdote falava aquilo que o povo vivia para Deus. Mas profeta não. Ele ouvia de Deus e falava para o povo. Eu já quero abrir parente aqui e já quero profetizar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Qual é a profecia que eu quero trazer? A profecia que eu quero trazer é que Deus não vai te levantar com o ministério de sacerdote. Deus não vai te levantar com o ministério de sacerdotisa. Deus vai te levantar com o ministério de profeta. Deus vai te levantar com o ministério de profetizar. Para quê? Para que o próprio Deus fala com você e você fala para o povo dele aquilo que Deus quer que você fala para o povo. Aí a Bíblia diz, pastor, que Ezequiel é levantado para o ministério de profeta. Mas nós bem sabemos que o ministério de profeta não é um ministério fácil. Nós bem sabemos que o ministério de profeta você vai ser rejeitado. Nós bem sabemos que o ministério de profeta você vai chegar em certo lugar, as pessoas vão sair porque não vai gostar da forma que Deus te dá para falar para o povo. Por quê? Porque quando Ezequiel é chamado para o ministério de profeta, a Bíblia diz que no capítulo 2 que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, se coloque de pé, porque eu falarei contigo, Ezequiel. Mas eu vou te enviar um povo rebelde. Mas eu quero que você fale, Ezequiel. Eles querendo ouvir ou não querendo ouvir, eu quero que você fale. Sabe por quê, Ezequiel? Porque eles vão saber que no meio deles teve um profeta. Deus está falando: Ezequiel, pregue para o povo. Ezequiel, anuncia para o povo. Se ele te dá ouvido, Ezequiel, amém. Se ele não te dá ouvido, também amém. Mas a palavra que sai da tua boca, Ezequiel, eu vou cumprir, para eles saber que no meio deles, mesmo eles não querendo ouvir, eles vão saber que no meio deles tem um profeta. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Pregue, fala. O povo querendo ouvir ou não querendo ouvir, fala. Porque eu vou fazer aquilo que está saindo da tua boca para mostrar para eles que eu sou na tua vida. A Ezequiel está sendo chamado para profeta. Ezequiel está tendo todo o ministério preparado, todo o ministério forjado por Deus. Ezequiel está profetizando para o povo, está anunciando para o povo. Ezequiel está tendo visões de Deus. Deus está se revelando para Ezequiel. Aí quando chega aqui, nesse capítulo 37, foi o capítulo que eu parei para ler. Deus vai dar mais uma experiência para Ezequiel. Olha o que a Bíblia diz. Ezequiel deixou bem claro. Ezequiel relatou bem claro. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um varão. Imagina comigo, varão. Ezequiel já tinha o ministério todo preparado. Ezequiel já tinha todo o ministério forjado. Ezequiel já tinha experiência com Deus.
Mas olha que a Bíblia diz: e veio sobre mim a mão do Senhor. Não foi Ezequiel que foi. A Bíblia diz que a mão do Senhor pegou Ezequiel e levou. Sabe o que eu entendo com isso? Que mesmo Ezequiel teve o ministério todo preparado, varão. E mesmo Ezequiel teve o ministério todo forjado. Quem mandava Ezequiel não era ele. Quem mandava Ezequiel era o Deus que revelava para ele. O segredo da obra não é quando nós fazemos a nossa vontade. O segredo da obra é quando nós fazemos a vontade de Deus. O segredo da obra é quando nós andamos no querer de Deus. O segredo da obra é quando nós deixamos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Porque Ezequiel já tinha todo o ministério preparado. Você já tinha todo o ministério forjado. Mas Deus foi com a mão sobre Ezequiel. Com Ezequiel, você tem o ministério preparado. Mas quem manda na tua vida sou eu. Vem aqui, Ezequiel. Vou te levar para o meio de um vale. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos que vale, na linguagem de hoje, é lugar de difícil acesso. Nós sabemos que vale no lugar de hoje, pela nossa atualidade, é lugar de opróbrio, é lugar de vergonha. Mas a Bíblia diz que Deus levou Ezequiel para o meio de um vale. E quando Ezequiel chega no meio de um vale, Ezequiel vai olhar. E quando Ezequiel vai olhar, a Bíblia diz que Ezequiel vai ver ossos. Mas os ossos não estavam secos. Os ossos estavam sequíssimos. E esses ossos que estavam sequíssimos era toda a nação de Israel. Era toda a nação que viu tudo aquilo que eu falei antes. Deus fazer, mas ele estava sequíssimo. E Ezequiel vai levar Ezequiel para o meio do povo dele. E a Bíblia diz que Ezequiel vai rodar o vale. Por que Ezequiel vai rodar o vale? Porque se Ezequiel pisasse nos ossos, os ossos quebravam. Ezequiel vai observar o ambiente aonde ele está. O problema da nossa geração é que nós queremos profetizar, mas nós não queremos observar o ambiente. Muitas vezes nós queremos profetizar sobre a vida de pessoas, mas nós não buscamos saber como que está a vida das pessoas. Queremos profetizar algo na vida da pessoa que talvez é algo que Deus está tratando, que a pessoa própria nós queremos profetizar. E Ezequiel está rodando vale, pastor. Vamos ganhar muito tempo com os irmãos. Prometo que até 9, 5, 9, 10 no máximo eu termino. Ezequiel está rodando vale. Quando Ezequiel está rodando vale, a Bíblia diz que vem a voz de Deus. Irmãos, mesmo no vale nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Mesmo na prova nós temos que aprender a ouvir, temos que ser sensível à voz do Espírito. Porque Ezequiel estava no meio de algo difícil, mas mesmo assim ele estava sensível à voz de Deus. O nosso problema é de hoje em dia, eu falo nosso, porque eu falo de mim também, que tem que cortar aqui para depois cortar para lá, que quando nós estamos passando por prova, nós não somos sensíveis à voz de Deus. E quando nós estamos passando por tribulação, nós não somos sensíveis à voz de Deus. Muitas vezes contamos o nosso problema para um, contamos o nosso problema para outro, ouvimos, irmão, mas não ouvimos a voz do Espírito. Aí Ezequiel está ali. Ezequiel está sensível à voz do Espírito. Deus fala: Ezequiel, pode esses ossos viver? Aí Ezequiel fala: Senhor Jeová, tu sabes. Olha que me chama a atenção. Olha que me chama a atenção quando Ezequiel fala: Senhor Jeová, tu sabes. Ezequiel era profeta. Ele podia profetizar sobre o vale. Ele podia lançar a palavra sobre o vale. Mas ele falou: Senhor Jeová, tu sabes. Sabe o que Ezequiel estava querendo dizer? Eu sou profeta. Eu tenho chamado a profetizar, mas quem faz não sou eu. Quem faz é o Senhor. Ezequiel entendeu que mesmo ele sendo profeta, mesmo ele tendo chamado para profetizar, ele entendeu: não sou eu que faço. Quem faz é Deus. Precisamos entender que não é nós que fazemos nada. Quem faz é Deus. João escreveu assim: que sem Ele nós nada poderemos fazer. Sem Deus a gente não prega. Sem Deus a gente não canta. Sem Deus a gente não tem força nem para orar.
gente não faz nada. Ezequiel entendeu? Não, eu sou profeta, mas quem faz é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. O problema da minha geração hoje em dia é que se ele vem para a igreja, ele está sentado lá embaixo, está sentado no altar, ele põe na mente dele. Se eu pegasse o microfone, eu cantava melhor do que essa irmã. Se eu pegasse o microfone, eu pregava melhor do que esse irmão. Se eu pegasse o microfone, Deus agia, Deus virava. Não, irmão. Se eu não viesse pregar aqui nessa noite, quem viesse, Deus ia usar da mesma forma. Porque não sou eu que faz. Quem faz é aquele que me confiou a oportunidade de ministrar a tua palavra. Aí Deus fala para Ezequiel, então profetiza, Ezequiel. Como você entendeu que não é você que faz, sou eu que faço? Então eu vou te dar a ordem. Então agora a ordem já saiu de mim, então profetiza. Então abre a tua boca e profetiza, Ezequiel. Mas olha